Nós vamos então iniciando o nosso estudo de hoje, estudo do Livro dos Espíritos, livro 3º, das Leis Morais, capítulo número 4, Lei da Reprodução. Então é um capítulo novo que nós iniciamos. Ele traz 5 itens importantes aqui para o nosso estudo e para as nossas reflexões. Então ele traz no primeiro item população do globo, que vai ser o tema de estudo hoje para nós. Depois sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato, e depois poligamia. Poligamia, e é claro, a gente acrescenta também a poliandria, que é o oposto, uma mulher casada com vários homens. E a poligamia, um homem casado com muitas mulheres. Então, temas importantes aqui para as nossas reflexões. Bom, nesse nosso primeiro tema, a população do globo, ele tem apenas 2 questões, mas nós vamos fazer aqui uma análise de alguns textos importantes, sobre teorias, sobre análises que são feitas nos tempos atuais. E esse, por exemplo, é um dos temas que nós temos uma visão doutrinária, uma visão espiritual da questão, mas nós não podemos dispensar as análises que são feitas por estudiosos, por institutos, por governos, sobre a condição atual do nosso planeta, a quantidade de população, a forma como nós estamos nos desenvolvendo, as limitações que existem para o aumento excessivo da população. Então, nós vamos fazer um estudo nesses 2 sentidos, uma parte espiritual e uma parte teórica também, especialmente da parte de geografia humana. Então, teremos aqui alguns textos curiosos, interessantes também aqui para o nosso estudo. Bom, inicialmente na questão 686, são 2 questões apenas, 686 e 687. Na questão 686, Kardec pergunta se a reprodução dos seres vivos é uma lei natural. Isso, obviamente, não é fácil, não é difícil de chegarmos a essa conclusão, já que nós temos o nosso organismo preparado para essa reprodução, o organismo masculino, o organismo feminino para isso. Então, a pergunta que nós faríamos para Kardec é: para que fazer uma pergunta tão óbvia? E aí então nós vemos, obviamente, que ele espera que os espíritos tragam para nós uma resposta relacionada com a questão espiritual. Porque quando nós falamos sobre a reprodução dos seres vivos, a primeira ideia que nós temos é que a reprodução existe para que o mundo seja sempre povoado. Então, numa visão material, isso parece ser bastante óbvio. Mas numa questão espiritual, nós já falamos então da reprodução como portas de reencarnações para espíritos que precisam então se desenvolver, interagindo com o mundo material, com as suas limitações, com os seus desafios, com as suas dificuldades, provas, expiações, enfim. Então, quando nós falamos sobre a reprodução de uma perspectiva biológica, nós vemos que é natural que que isso faça parte dessa lei geral, mas da parte espiritual nós temos algo mais profundo. Então a resposta que os espíritos dão para nós aqui, para Kardec, é uma resposta bastante simples. Eu tenho certeza que ele ficou um tanto decepcionado com essa resposta, que eles colocaram, é evidente que a reprodução faça parte de uma lei natural. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Então, materialmente, falando dos encarnados aqui no nosso mundo, o mundo simplesmente ficaria vazio se isso não fosse parte de uma lei natural. Então, uma lei tão natural como a própria alimentação. Então nós temos as necessidades da alimentação para sustentar o nosso corpo, e nós temos uma atração muito forte dentro do campo da sexualidade que nos leva a uma reprodução. E nós observamos, por exemplo, que nós, seres humanos, somos atraídos por instintos, mas também por desejos, mas também por programação, que nós fazemos ali, por exemplo, uma família que se programa para ter filhos. Nós temos a ciência que vai se desenvolvendo nesse sentido, na parte da medicina reprodutiva, mas
Quando nós olhamos um pouco mais no mundo animal e vemos de que forma que a natureza age, e ali então, se nós temos, por exemplo, insetos que se reproduzem, nós temos ali animais de todas as espécies que se reproduzem, nós vemos então que isso é parte da lei natural e acaba, por consequência, nos afetando também. Só que essa lei, já na condição de seres humanos, aqui para nós, ela já acaba sendo manipulada de acordo com os nossos interesses. De um lado, mas agindo também de um modo natural por outro lado. Por exemplo, pessoas que se aproximam, se relacionam, buscam a prática sexual pelo prazer e acontece uma gravidez não programada. Isso é parte da lei natural. Então nós temos tanto para a reprodução, como também... tranquilo, sem problemas. Aqui não atrapalha em nada, Angelina. Então, tanto para a reprodução, como também para o próprio planejamento familiar, como também para os métodos contraceptivos, aquelas pessoas que não podem ter uma reprodução natural, acabam buscando os recursos da medicina, aqueles que desejam limitar a reprodução, acabam também encontrando na medicina os seus recursos. Então, falando da reprodução como uma lei natural, isso então para nós é bastante claro, e é evidente como os espíritos responderam para nós. E isso tem como objetivo fazer com que o nosso mundo seja povoado. Mas agora, analisando dessa perspectiva espiritual, nós temos então todos os objetivos que dizem respeito à presença dos espíritos aqui no nosso mundo físico. Nós vamos aqui fazer uma leitura do texto de Miramês, lá no nosso Livro dos Espíritos comentado, para a gente poder analisar um pouquinho essa visão espiritual agora, trazida pelos próprios espíritos. Então, como eu falei para vocês, esse estudo ele vai ser um pouquinho mais técnico, porque nós vamos ter textos de analistas, nós vamos aqui observar como é que o nosso mundo vai se desenvolvendo. Então, diferentemente de outros textos em que a gente viaja pelo mundo espiritual, esse aqui a gente vai colocar o pé no chão e tentar analisar a nossa realidade. Isso é importante também, já que a ciência, o espiritismo caminha par a par com a ciência, então nós temos que trazer também a ciência aqui para o nosso meio. Eu vou tentar fazer com que esse estudo não seja muito maçante, muito técnico, mas a gente não pode fugir desse nosso estudo. Então aqui, reprodução, é o texto de Miramês, ele diz assim para nós: sem a reprodução, o mundo das formas pereceria, pois em tudo há o germe da multiplicidade. Começando pelas plantas, observamos o poder das sementes, a extraordinária força da multiplicação das espécies. Assim ocorre com os animais e com os seres humanos. O crescei e multiplicai é lei de Deus em todos os quadrantes da natureza. Somente o espírito é que não reproduz espírito, porque esse vem da fonte maior, que é Deus. O corpo físico é a maior maravilha de todos os tempos. Se podemos chamá-lo assim, ele é o maior milagre divino, e em se falando da terra, o Senhor Todo-Poderoso criou leis para estabelecer a harmonia da criação, e os livros sagrados de todas as religiões e filosofias são pálidas cópias dessas leis. É interessante essa colocação dele, porque nós observamos então que esses livros filosóficos, livros que são bases filosóficas de todas as religiões que nós temos hoje, são pálidas reproduções da lei natural. Porque ali fala, por exemplo, procura trazer para nós um entendimento sobre a nossa origem, sobre o nosso destino, a forma como nós devemos nos desenvolver aqui no nosso mundo. Então nós vamos percebendo que, tirando um pouco das limitações de entendimento de nós aqui encarnados, daqueles que são os filósofos dessas escolas, que procuram muitas vezes trazer uma teoria que diz respeito apenas ao seu ponto de vista, com o passar do tempo essas teorias vão se modificando e vão se ajustando a essa lei natural. Então aquilo que a princípio fazia parte de um folclore, fazia parte de uma mitologia, vai se tornando uma realidade conforme o nosso entendimento vai se aprofundando. Então assim, temos vários aspectos das leis naturais trazidas nesses livros filosóficos, assim como também nos próprios livros científicos nós temos, ao estudarmos, por exemplo, a fisiologia de uma célula, o modo como uma célula funciona, todas as organelas,
as funções que cada célula ocupa no nosso organismo, né, ou nos organismos, nos seres vivos aqui do nosso planeta, nós vamos, na verdade, descobrindo apenas aquilo que diz respeito a uma lei natural que já é existente. Então, nós não fazemos a célula funcionar desse ou daquele jeito por descobrirmos o seu funcionamento. Na verdade, ela funcionava assim desde o início dos tempos, ela foi ali se aperfeiçoando, foi passando por modificações, e nós fomos então descobrindo. Então, da mesma forma que nós temos nos livros filosóficos espiritualistas informações que esclarecem para nós alguns aspectos da lei natural, dessa parte moral, nós temos também da parte material. Então tudo faz parte da lei natural. Ao pensarmos, por exemplo, de uma lei gravitacional que nos prende aqui no solo do nosso planeta, que nós temos ali a lei da aerodinâmica, nós temos ali leis diversas da lei da química, da física, na verdade são meras descobertas que nós estamos fazendo daquilo que já existe. Né? Bom dia, André. E continua aqui para nós. Elas vão chegando aos homens, as leis, né, de conformidade com o seu despertamento espiritual. Mais uma revelação aqui importante para nós também, né? Porque não adiantaria, por exemplo, né, um espírito sábio reencarnar numa comunidade primitiva e falar de coisas que eles não entendem. Então, da mesma forma que nós vamos naturalmente recebendo essas revelações, seja de uma forma clara, né, direta, quando os espíritos dizem para nós como as coisas acontecem, seja de uma forma intuitiva, nós vamos então nos aproximando cada vez mais dessa realidade, né, dessa realidade divina, vamos dizer assim. Continua aqui o texto. Cada vez que crescem na pauta da evolução, lhes são mostrados ângulos diferentes da lei da natureza. Sem a reprodução, que obedece à vontade do Criador, o mundo das formas deixaria de existir. O ser humano só está se voltando para perceber o despertar da vida, sem, contudo, compreender na profundidade o que é a vida. Esse ponto também é importante, porque nós vemos assim, hoje, como eu falei para vocês, né, uma das especialidades da medicina, que é a medicina reprodutiva, nós temos então ali trabalhando com estudos genéticos, com fertilização in vitro, artificial, nós temos ali o acompanhamento da gestação, nós temos as cirurgias, né, e os procedimentos de parto, nós temos ali inclusive, né, o atendimento nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida de uma criança, quando ela chega ao mundo. Então a gente percebe que a medicina ela vai se preocupando com todos os aspectos biológicos desse processo, sem se dar conta do que representa exatamente o nascimento daquela criança. Essa é a parte interessante. Então, quando nós vamos, por exemplo, numa maternidade, e nós acessamos o berçário, e chegamos ali, vemos aqueles vários berços, aquelas crianças chorando e tudo mais, nós, na verdade, estamos vendo ali espíritos que estão reencarnando, trazendo uma programação reencarnatória complexa. Nós vimos isso ontem no estudo, né, no nosso livro Libertação, naquele capítulo, né, que falava sobre toda a complexidade de uma programação reencarnatória, envolvendo o passado, o presente e futuro, envolvendo circunstâncias, envolvendo indivíduos que participam daquele processo, envolvendo objetivos que precisam ser alcançados, né? Então, tudo isso nós vamos percebendo que a nossa medicina terrena simplesmente ignora. Mas ela trabalha dentro do seu campo de ação, trabalhando ali, né, toda essa parte genética, essa parte celular, essa parte orgânica, enfim. Tudo isso tratando para nós agora, mostrando que temos um conhecimento profundo apenas na visão material, não significa que nós avançamos espiritualmente. Por isso ele coloca para nós aqui mais uma vez, né? Sem a reprodução, que obedece à vontade do Criador, o mundo das formas deixaria de existir. O ser humano só está se voltando para perceber o despertar da vida, sem, contudo, compreender na profundidade o que é a vida. Se ainda não pode compreender melhor o que é Deus, que não o culpe por seus infortúnios. Se ele é a inteligência maior do universo, sabe o que faz com a sua casa e os seus filhos. Julgar o que não se pode compreender é pobreza de raciocínio,
e se, pela lógica, quem raciocina ainda está na escala dos ignorantes, devemos procurar desenvolver outras qualidades que possuímos para compreender melhor as leis de Deus. Observemos a lei de reprodução nos nossos pensamentos. Eles também crescem e se multiplicam. Este é o ponto sutil de nossas deduções. Os pensamentos são sementes que lançamos em todos os solos das mentes que nos ouvem, levando a chancela da nossa responsabilidade. O que escrevemos são sementes igualmente e responderemos por elas. Nada poderia existir sem a reprodução dos valores. Nós já chegamos a falar sobre isso também, quando nós falamos sobre as influências, ao estudarmos influências espirituais, nós falamos também sobre as influências que nós exercemos uns sobre os outros. Então aquilo que eu falo, a ideia que eu transmito, a facilidade da tecnologia que nós temos hoje para cada um expressar suas ideias, a repercussão que isso causa na mente daqueles que absorvem essas informações, o impacto emocional, o impacto psíquico, o impacto intelectual que isso causa sobre todos nós. Então, é também a lei de reprodução, não apenas a questão biológica que nós tratamos. O que a vida nos concita a fazer é estudar, meditar e buscar compreender os nossos deveres ante as nossas criações mentais. Elas, pela lei, saem de nós como um filho pródigo, porém voltam para nós como os companheiros da afinidade. A reprodução existe em tudo, tudo se multiplica porque em tudo estão as bênçãos do Criador. Compete a nós, filhos de Deus, trabalhar bem na cocriação, de modo que a nossa liberdade se torne paz para os nossos corações e luz para as nossas consciências. O aprendizado é infinito. Não existe nada errado no mundo. Existe sim as posições diferentes tomadas por nós. Quem está com sede deve tomar água. Quem tem fome deve se alimentar. Quem se encontra nu deve procurar roupa. Quando somos contrariados nas nossas necessidades, entramos na desarmonia e sofremos as consequências de nossas faltas. Isso é lição divina na expressão de aprendizado humano. A semente de vida vem de Deus, mas necessário se faz que os seus filhos cuidem delas. Se queremos coisas mais perfeitas, aprofundemo-nos mais nas leis. É justo que aprimoremos nossas qualidades para a devida percepção espiritual. Para tanto, não devemos procurar uvas em espinheiros. Nossas palavras são sementes, que usamos todos os dias na semeadura. Procuremos saber semear para que não derramemos lágrimas na colheita. Cresçamos e nos multipliquemos nos valores eternos, porque de qualquer modo vivemos dentro da eternidade, respirando o ar a que fizemos jus, comendo o alimento que merecemos e vestindo roupas dentro de nossas necessidades. Então aqui Miramês traz para nós uma visão um pouco mais filosófica, sobre a reprodução como um todo, e isso fica para nós como uma grande lição. Tudo se reproduz, tudo tem fertilidade, tudo traz para nós uma consequência. Então na próxima questão, o Braz lembrou aqui sobre essa evolução científica de coração que foi feito numa impressora 3D, Estamos aí, Braz? Uma outra grande revolução dessas impressoras 3D. No início elas começam como uma brincadeira, como algo curioso, depois vêm as aplicações mais inteligentes e mais úteis, Vamos ver onde vamos chegar com tudo isso. Falta só ter uma impressora 3D para imprimir uma pizza, um hambúrguer, uma pamonha, aí sim vai ficar bom. Ou ficar ruim, Não sei qual é exatamente a forma como nós vamos lidar com isso. Já faz isso, Pois é, só colocar ali uma bisnaguinha com algum tipo de substância e pronto, já era. Colocar uma bisnaga de chocolate ali e mandar imprimir chocolate. Só precisamos disso agora. Vamos lá, na questão 687. 687. Agora é a parte mais técnica que a gente vai entrar, porque não é apenas uma visão espiritual que nós devemos procurar, mas também fazer uma consulta mais analítica daquilo que nós estamos vivendo hoje. Pergunta aqui Kardec: se a população seguir sempre a progressão constante que vemos,
chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? Antes de nós entrarmos na resposta dos espíritos, vamos analisar um pouquinho, né, alguns textos aqui que eu separei para vocês, que por coincidência, na semana passada, né, fazendo ali uma varredura, né, nas redes sociais, procurando ali coisas interessantes, me apareceram 2 artigos que nós vamos fazer aqui a leitura, né? O primeiro, aqui do site megacurioso.com.br, datado aqui do dia 10/4 de 2019, né? Um artigo fresquinho para nós. Então, primeiro, qual o número total de pessoas que a Terra seria capaz de suportar? Essa questão, né, vai ao encontro daquilo que Kardec pergunta aqui aos espíritos, né? Se a população seguir sempre a progressão constante que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? Então vamos aqui ler esse artigo, que ele é bem interessante para nós. Esse é um artigo de Maria Luciana Rincon, aqui na seção de ciências, de sustentabilidade, aqui do site Mega Curioso. Como você sabe, a população mundial já ultrapassou a marca de 7 bilhões de pessoas. E, de acordo com a maioria das projeções, o número de habitantes no planeta será superior a 9 bilhões até o ano de 2050. O problema com essa multiplicação de humanos na Terra é que uma hora não vai haver água, comida que sustente essa gente toda. Mas será que alguém sabe quando é que o nosso planeta atingirá seu limite máximo de ocupação? Segundo uma animação criada pelo pessoal do canal Life Noggin do YouTube, você pode assistir o vídeo em inglês aqui no link que eles colocam, algumas estimativas apontam que até o final do século, a população mundial terá alcançado a marca de 10 bilhões de pessoas. E os cientistas não têm certeza se existem recursos suficientes na Terra para sustentar tanta gente. Né? Basta a gente lembrar, fazendo aqui uma volta, na época de Kardec, eu fiz ali uma pesquisa com algumas estatísticas. No século XIX, naquele período de Kardec, nós tínhamos ali por volta de 1 bilhão de pessoas no planeta. 1 bilhão. Quando nós chegamos ali durante a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, 1945, no final da guerra, até 1950, nós tínhamos 2 bilhões e meio. Então, praticamente ali durante um século, nós tivemos um aumento de 100%, de 150% da população. De 1 bilhão, tchau, vai com Deus, Miriam, beijos. De 1 bilhão para 2 bilhões e meio. De 1945, 1950, colocamos assim, até hoje, que são 70 anos, nós tivemos ali quase que triplicado a população do nosso planeta. E agora a expectativa, né, é de que no final de 2000, no final do século XXI, quando nós estivermos ali, né, no ano de 2099, 2100, nós tenhamos alcançado 100 bilhões de pessoas. Vamos então aqui para a sustentabilidade, né? De acordo com o pessoal da Life Noggin, se reuníssemos todo o espaço utilizado para a criação de animais, ele ocuparia uma área ligeiramente superior à do continente africano inteiro. E se fizéssemos a mesma coisa com o espaço empregado para o cultivo, a área necessária seria equivalente a toda a América do Sul. Ou seja, né, para criar animais, uma África inteira, de plantações, toda a América do Sul. Ou seja, algo muito pequeno, né, se comparado aqui à necessidade que nós temos. Já que nós dedicamos muito mais espaços para a criação de animais do que para vegetais. E esse é um dos pontos que nós encontramos nos debates sobre produção de alimentos, falando, por exemplo, da questão da quantidade de água e da quantidade de pasto que é utilizado para a criação de uma vaca, por exemplo, que vai ser abatida para ser consumida. E enquanto, né, que então, nesse caso, os vegetarianos, por exemplo, eles não fazem, né, um bom combate em termos de esclarecimento apenas por uma questão de preservação dos animais, mas exatamente pelos recursos que são dispensados para o cultivo da proteína animal, né, ou para a produção da proteína animal. Diz aqui para nós, então,
O problema é que, com o tempo e o uso, o solo dessas regiões começará a se degradar, a se tornar menos fértil e a sofrer erosão, o que significa que ele será inútil para o plantio. E é isso que os cientistas nem consideram, consideraram os problemas que os agricultores teriam por conta das alterações ambientais. Segundo estimaram, a atual média global de emissões de dióxido de carbono por pessoa é de 5 toneladas anuais. Contudo, cada norte-americano é responsável pela emissão de 17 toneladas desse composto por ano. E se aumentarmos a população mundial em 3 bilhões de pessoas e considerarmos que essa gente toda resolve adotar um estilo de vida dos Yankees, imagine a consequência. Os efeitos do aquecimento global seriam muito mais pronunciados. Falta de recursos. Por certo, projeções apontaram que a temperatura da Terra deve aumentar em 2 graus Celsius até o fim do século, desencadeando uma maior incidência de condições climáticas extremas. E isso deverá, sem dúvida nenhuma, afetar a produção de alimentos. Esse problema poderia ser parcialmente solucionado se a população mundial decidisse adotar uma dieta vegetariana, já que o espaço utilizado para a criação de rebanhos poderia ser empregado para a agricultura. O problema é que toda essa terra disponível, se toda essa terra disponível fosse convertida para o plantio, mesmo assim não haveria alimentos suficientes para um número infinito de pessoas. Mas vamos focar novamente na população de 10 bilhões de habitantes. De acordo com o pessoal do Life Noggin, alguns cientistas calculam que os recursos do planeta seriam suficientes para alimentar esse número de pessoas, 10 bilhões, sem falar que a probabilidade de que todo mundo vire vegetariano é bem pequena. E com respeito à água? Atualmente os humanos estão usando aproximadamente 30% dos recursos hídricos renováveis disponíveis, enquanto que o resto está sendo empregado na agricultura. Entretanto, vale lembrar que em vários países, entre eles o Camboja, a Etiópia e o Haiti, a população não dispõe de água potável para o consumo. Assim, com mais pessoas vivendo no planeta, a quantidade de água disponível teria que aumentar. Mas voltando à pergunta original, sobre quantas pessoas a Terra seria capaz de suportar, qual seria o número total? De acordo com o Life Noggin, nosso planeta pode até ser grande o suficiente para conter 10 bilhões de habitantes. No entanto, a qualidade de vida dessa gente toda seria muito, muito diferente da atual. Então, esse aqui foi o texto que nós colocamos, né? O texto que é apresentado para nós. Então, foi apresentada uma teoria também a respeito desse crescimento populacional, desse crescimento demográfico, né? E nós analisamos 2 fatores que são importantes para considerarmos como formas, entre aspas, de controle da reprodução, tanto animal como também dos próprios seres humanos. O primeiro fator é com relação a um fator direto com relação ao próprio crescimento da população. Fazendo uma experiência, né, cientistas analisaram que na Austrália, no século XX, né, num período já distante, né, no século XX, eles queriam então facilitar a caça como fonte de comida e da mesma forma também como entretenimento para os habitantes da Austrália naquele período em que ela passava, né, por aquele povoamento naquela fase inicial. Então eles colocaram coelhos para as pessoas caçarem. Chegou um momento que os coelhos se reproduziram de tal forma que acabou virando uma praga e grande parte da vegetação foi devastada. E não apenas a vegetação natural, mas as plantações também começaram a sofrer. E aí fotografias da época mostravam assim aquele bando de coelho, como se fosse assim um lugar infestado de ratos, só que em vez de ser ratos são coelhos. Começaram então a aumentar significativamente. E o resultado foi que muitos deles começaram a morrer de fome, começaram a disputar por alimentos, né, entrarem em conflito por alimentos. Então nós temos ali 3 fatores que podem ser considerados nesse controle, né? Primeiro é a fome, o segundo são as guerras por recursos e o terceiro são as epidemias.
Então, esses 3 fatores atingem diretamente as pessoas por causa da quantidade de pessoas que vão se reproduzindo, né, que vão nascendo. E aqueles fatores externos, que são os indiretos, dizem respeito às catástrofes naturais, que são também uma outra forma de controle da população. Então nós temos ali, por exemplo, nevascas, nós temos ali incêndios, nós temos terremotos. Então tudo isso vai diminuindo a quantidade de pessoas que vão se desenvolvendo. Mas também interessante a gente lembrar que essa ideia da quantidade de pessoas aqui no nosso planeta não é uma preocupação atual. No passado também nós tivemos outros cientistas, principalmente naquele período em que Kardec viveu, né, porque ali após o Iluminismo nós tivemos ali várias ciências, né, que começaram a se aprofundar nas questões mais materiais do nosso planeta. Então nós tivemos ali cientistas, né, que, por exemplo, né, o positivismo foi uma filosofia que surgiu, né, a ciência começou a se aprofundar, por exemplo, muito mais na questão humana do que na questão técnica, né, das leis naturais, né, que nós temos hoje. Então Kardec, por exemplo, ele nasceu no começo do século XIX, e naquele período já havia teorias que falavam sobre essa questão da reprodução. Antes de avançarmos, deixa eu ver aqui o que foi colocado, o Dudu colocou. Não sei não, mas a população mundial, com desastres do tempo, o número de nascimentos tem diminuído muito, né? O número de idosos crescendo e muitos óbitos por velhice, né? Doenças novas chegando. Acredito que esse número populacional cairá bastante, né? Então, o próprio o sistema também de controle, né, que eu falei para vocês, aquilo que poderia afetar a população, por causa do excesso de pessoas ou por causa desses fatores naturais. Mas nós também temos não apenas o progresso da nossa população, mas temos também a evolução, agora analisando por uma perspectiva mais espiritual, a evolução dos espíritos que aqui reencarnam, trazendo, por exemplo, conhecimentos novos. A nossa ciência vai progredindo com essas mentes que vão se desenvolvendo. Então nós vamos encontrando não apenas um método contraceptivo para o controle de natalidade, também ali um entendimento melhor sobre o planejamento familiar, mas também nós teremos ali essa parte de reprodução da nossa alimentação, um entendimento melhor sobre os recursos que nós estamos utilizando. A questão ecológica começa, né, nesses últimos 20 anos, mais ou menos, né? Quando que foi aquele encontro no Rio de Janeiro, do ECO? Foi ECO 92, é isso, né? Não me lembro se era 92, acho que era 92. Então foi o primeiro grande encontro que nós tivemos aqui no nosso planeta, de grandes líderes que vieram para o Rio de Janeiro debater as questões ecológicas. Foi Rio 92, né, Brás? Então, esse foi um passo importante, porque começamos a analisar não apenas as transformações que aconteceram na natureza, mas começamos também a procurar por soluções para, por exemplo, né, a emissão, né, uma diminuição na emissão de poluentes na atmosfera, né, o trabalho com essa questão de desertificação, mudança climática, eventos que são catastróficos para a humanidade provocados por essas alterações climáticas. Então isso mostra, né, apesar da gente estar analisando tecnicamente esses fatores, isso mostra a evolução da nossa inteligência. Porque não é simplesmente imaginar que Deus, pela sua simples vontade, vai fazer com que todos nós modifiquemos nossas ideias, o nosso comportamento, e a população vai estabilizar numa determinada quantidade de pessoas. Na verdade, nós que vamos nos deparar com os problemas, e na verdade esse é um dos grandes pontos importantes que sempre impulsionaram a humanidade para o desenvolvimento intelectual, que foi a busca por soluções. Então nós vivemos num ambiente que é um ambiente hostil, um ambiente material para nós é um ambiente hostil, já que nós somos seres imateriais. Então nós vivemos restritos num corpo físico, sofrendo todas as limitações que ele impõe e as agressões que o ambiente também impõe sobre ele. E aí então nós vamos tentar encontrar a nossa vida da melhor forma possível. E de repente nós começamos a perceber que nós temos um problema global, que trata exatamente dessas mudanças climáticas, dessas dificuldades que nós vamos encontrando no nosso solo também.
E aí então nós vamos nos reunindo e começamos a debater o assunto, para tentarmos encontrar soluções. Mas o detalhe é que, moralmente, ou até consciencialmente, nós temos ideia do que vem acontecendo no nosso planeta. Mas moralmente nós não estamos ainda suficientemente desenvolvidos para abordar essa questão do modo como ela merece. Tanto é assim que nós tivemos, né, Protocolo de Kyoto, que foi uma outra medida importante que aconteceu lá no Japão para discutir as questões das emissões de poluentes no nosso planeta, né, por causa da industrialização. E nós tivemos países, por exemplo, como Estados Unidos, que se recusaram a assinar esse protocolo, porque isso geraria desemprego, isso seria uma diminuição de renda. E um país que depende excessivamente dos seus recursos para se impor no nosso mundo, né, seja politicamente, seja militarmente, seja cientificamente na sua influência, né, que traz também ali seus benefícios, mas também tem as suas consequências negativas, ele acabou dizendo, olha, eu não posso assinar esse protocolo porque isso vai prejudicar meu país. Então é aquela visão materialista, acreditando, por exemplo, né, que não, nós não vamos fazer isso para não termos um prejuízo e o meio ambiente que me desculpe. Então nós tivemos hoje a China também, é um desses grandes poluidores do nosso planeta. O Brasil, infelizmente, ficando ali entre os primeiros colocados, não pela sua industrialização, mas pela queimada de florestas, pela formação de pastos. Então nós também temos ali a nossa carga de responsabilidade. Mas nós vemos como o ECO 92, o Protocolo de Kyoto e outros grandes encontros mundiais, onde líderes são chamados, convidados, né, para participar, para tentarmos encontrar uma solução para os nossos problemas. Nós tivemos ali algo parecido, por exemplo, no final da Segunda Guerra Mundial, quando em 1946, né, os governantes do planeta se juntaram para formar a ONU, a Organização das Nações Unidas, principalmente o Conselho de Segurança, para evitar que guerras naquelas proporções acontecessem novamente. Então nós tivemos, desde na Primeira Guerra Mundial, tivemos ali um conselho desse tipo que acabou não vingando. Na Segunda Guerra Mundial tivemos outra reunião daquele lá. Depois nós temos hoje debates a respeito, por exemplo, né, a ONU se dividindo na questão das crianças, que é o caso da Unesco. A Unesco é patrimônio, né, da Unicef, que são crianças, a Unesco de patrimônios, a Organização Mundial de Saúde, nós temos o Conselho de Segurança para evitar guerras, a parte de energia nuclear, nós temos a parte comercial, nós temos a parte agrícola. Olha quantos institutos foram criados pelos homens a partir daquela grande guerra para tentar encontrar então uma solução para melhorar a qualidade de vida que nós temos hoje. Foi publicada, né, a Carta dos Direitos Humanos, né, também naquele período da formação da ONU. Então, quer dizer, todas essas dificuldades que o ser humano vai encontrando aqui no mundo, na verdade, todas as dificuldades que os espíritos encarnados vão encontrando aqui no nosso mundo, fazem com que eles se mobilizem para encontrar uma solução. E nesse caso, tratando da lei da reprodução sobre a população do nosso planeta, o excesso de população, nós também estamos sendo mobilizados a encontrarmos soluções. O Brasil continua crescendo, né? Então nós temos esses fatores. Por exemplo, né, diminuindo a mortalidade infantil, né, aquela quantidade de crianças que morrem antes de completar um ano. Nós temos uma taxa alta em alguns países ainda. Outros países têm pouquíssima mortalidade. Para cada 1000 crianças, por exemplo, num país desenvolvido lá na região nórdica, né, Dinamarca, Suécia, Finlândia. Então nós temos ali, naquela região, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suécia e Islândia também está ali perto. Então nós temos ali uma mortalidade infantil de 2 crianças ou 3 crianças para cada 1000. Enquanto que nós vamos para a África, por exemplo, nós encontramos 50 crianças antes de completar um ano, elas acabam morrendo. Então nós temos ali a Organização Mundial de Saúde sendo mobilizada para encontrar formas de diminuir essas epidemias, essa questão da desnutrição, a falta de saneamento básico, né? Enfim, tudo aquilo que é necessário. Aqui no Brasil nós encontramos, infelizmente, ainda no Nordeste, uma alta taxa de mortalidade infantil. Por outro lado, nós começamos a perceber também, né, Dudu lembrou ali, sobre a questão da expectativa de vida que vai aumentando.
As pessoas estão vivendo mais. A expectativa no Brasil, por exemplo, é de 74 anos de idade. Há pouco tempo nós estávamos ali batendo nos 65 anos de idade, já estamos com 74, quase 10 anos a mais. E depois nós temos, né, isso é expectativa de vida, mas pela qualidade que nós temos hoje, é muito fácil nós encontrarmos pessoas com 80, 90 anos. Quando nós éramos crianças, né, já que nós temos idade aqui para poder analisar dessa forma, encontrar uma pessoa com 80 anos era uma raridade. E quando nós encontrávamos, ela estava ali com muitas limitações, ela tinha ali dificuldades de saúde, muitas restrições, aquele monte de remédio, aquele monte de cuidado. Hoje nós encontramos pessoas de 80 anos vivendo com absoluta tranquilidade. No Japão, por exemplo, nós temos encontros anuais de centenários e aparece gente que não acaba mais com mais de 100 anos. Sim, hoje não é fácil nós encontrarmos. Né? Minha irmã, por exemplo, né, Dudu, ela é fisioterapeuta e ela trabalha, né, com atendimentos domiciliares e muitos pacientes dela, fácil com 90 anos. Tanto que ela tinha ainda, né, 2 pacientes dela, cheguei a comentar com vocês aqui há um tempo atrás, 2 pacientes dela que eram como é que eu vou colocar? Nonagentários, né? Eram 2 pracinhas da Segunda Guerra Mundial, com mais de 90 anos, 94 anos. A minha avó morreu com 99, a outra morreu com 92. Pois é, tá vendo só, 92 anos e está dentro das condições físicas para uma pessoa de 92 anos, com toda a mobilidade, com toda a lucidez e... Enfim, então nós vamos percebendo que a nossa sociedade vai mudando e ao mesmo tempo também nós encontramos países que vão apresentando uma redução na população. O Brasil lembrou um pouco mais acima, né, que hoje nós temos uma média de filhos, né, de 2 filhos, né, Brás? Pois é, um jovem senhor, né? Então, quer dizer, nós temos assim países que vão conscientizando sua população. Preocupação, por exemplo, no Japão, teve até uma situação curiosa. O Japão tem passado por grandes preocupações, assim como também como países da Europa, com relação à diminuição da população. Então saiu uma notícia há um tempo atrás que o governo japonês estava dando uma viagem para casais que tivessem filhos, como uma premiação, porque os jovens não queriam mais ter filhos. Então, assim, você vai para a Europa, você passa 10 dias, com tudo pago pelo governo. Ou seja, incentivando as pessoas a terem filho, porque o país está envelhecendo, mas não está tendo ali a substituição dessa geração. Na Europa, a mesma coisa, os jovens estão ali, procurando estudo, procurando conhecimento, depois cada um vai buscar a sua vida ali, né, num emprego, num trabalho, viajam e tudo mais, e o povo europeu está envelhecendo sem ter ali novas gerações que possam substituí-los. Então, quando nós fazemos um estudo dessa parte da geografia humana, nós analisamos, né, com relação, né, à qualidade de vida, ao esclarecimento que cada grupo tem. Então nós vemos, por exemplo, América Latina, África e algumas regiões da Ásia ainda com crescimento populacional alto. Né? Porque é aquela história, né? Aquela piada que todo mundo faz. Né? No lugar onde você não tem televisão, o pessoal faz filho. Né? Então, quanto mais esclarecimento se tem, melhor é o planejamento familiar. Melhora o esclarecimento a respeito dos métodos contraceptivos, vão se transformando, né, o ambiente onde eles vão vivendo em termos de educação, em termos de saneamento, em termos de saúde. Então nós temos assim, essa desigualdade no nosso planeta ainda é uma consequência desse crescimento populacional que preocupa. De imaginarmos 10 bilhões de pessoas daqui a praticamente 80 anos, 10 bilhões é muita coisa. Mas nós percebemos, né, que se em 70 anos, em 80 anos praticamente, da Segunda Guerra Mundial para cá, nós triplicamos a nossa sociedade, a nossa população, em 80 anos próximos, a expectativa é que a gente tenha um crescimento de apenas 2 bilhões. Então, de 6 bilhões, de 5 bilhões, cair para 2 bilhões é uma redução significativa, embora o crescimento ainda continue. Mas aí então a questão ainda continua de pé, né?
Quando será que vai haver uma diminuição na nossa população? Quando será que nós vamos atingir um nível ideal? Vamos continuar aqui com o nosso texto. André colocou, né, o marido de uma amiga foi fazer vasectomia no mesmo dia. Tinham 50 homens junto com ele. Com isso, teremos uma diminuição significativa no crescimento de nascimentos daqui a alguns anos. Né? O detalhe, Andréia, que a gente coloca dessa desigualdade social, quando nós analisamos, por exemplo, o Brasil, nós falamos sobre a qualidade de vida da nossa população. Né? Então nós vemos, por exemplo, que a região sul é a mais instruída e a mais equilibrada no que diz respeito à educação, a crescimento populacional, a uma taxa de mortalidade infantil muito pequena, uma expectativa de vida maior. Depois nós temos a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo. Depois nós vamos para o centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Goiás e o Distrito Federal. Depois nós vamos para a região norte, que tem ali, né, uma densidade demográfica muito pequena, e depois nós temos o Nordeste, que é ainda uma região bastante preocupante, principalmente na região do Sertão, né, que é uma região menos provida dos recursos das grandes capitais, que ficam ali, né, na maioria, próximo ali ao litoral. Então o Nordeste ainda continua muito preocupante. Quando a gente pega, por exemplo, aquelas fotografias que mostram o sertão, as famílias dos sertanejos e tudo mais, você tem ali, por exemplo, um casal com 8, 9, 10 filhos. Muitas vezes você tem um casal que tem 7 filhos, trazendo um relato que 4 filhos já morreram quando eram crianças, por doenças, por desnutrição. Então, quer dizer, o nosso Nordeste ainda é essa região que precisa dessa atenção para poder regular a vida das pessoas em termos de saúde, em termos de educação. Quando a gente fala numa proporção maior, a África é a nossa grande preocupação. Para analisarmos, por exemplo, o grau de evolução de um determinado país, basta nós pegarmos os índices, exatamente esses 3 índices, que fala sobre a mortalidade infantil, que fala sobre a expectativa de vida e que fala sobre a educação. Um país que tem uma alta mortalidade infantil, muitas crianças morrendo antes de completar 1 ano, que tem uma baixa expectativa de vida. Nós temos países na África em que a expectativa de vida é de 60 anos. E tem uma baixa escolaridade, nós já conseguimos entender o que acontece. É a questão da pobreza. Então, são essas as questões que nós vamos analisando. E isso também nos força, de alguma forma, a fazermos novos conselhos, né, para tomarmos decisões para ajudar esses grupos. Porque, na verdade, não adianta a gente pegar estatísticas e pensarmos, né, 50 crianças morreram antes de completar 1 ano. Tantas pessoas morreram antes de completar 65 anos. Na verdade, nós estamos falando de pessoas que estão morrendo, de espíritos que estão desencarnando em condições precárias. Muitas vezes vivendo em regiões de conflito. Nós temos um país na África, por exemplo, não me lembro qual é o nome dele agora, mas é um país muito pobre em que 50% da população é contaminada com o vírus HIV. 50% da população. E aí então nós vemos, né, o Médicos Sem Fronteiras, que trazem ali os seus vídeos, os seus documentários mostrando essas áreas de atuação, é algo muito preocupante. Então, quando nós falamos sobre essa conscientização de vasectomia, é uma consequência do esclarecimento da população. Uma população com pouco esclarecimento e com pouco recurso jamais vai pensar numa vasectomia. E há aqueles, né, que apresentam, né, uma ideia muito radical, como, por exemplo, né, a laqueadura das mulheres depois do 2º filho de uma forma compulsória, independente da vontade dela. Obviamente que constitucionalmente isso não é permitido. Você não pode violar o corpo de uma pessoa. A Constituição dá o direito dela decidir o que ela quer da vida dela. Mas muitos teóricos dizem, né, de uma forma radical, não, a mulher tem um 2º filho, já de imediato já faz a laqueadura dela, para que ela não tenha mais filhos, porque assim a gente consegue controlar a população. Então vão surgindo ideias das mais mirabolantes, das mais preocupantes, para tentar resolver essa questão do crescimento populacional. O Braz colocou, né, no livro dos Espíritos, Kardec questionou sobre isso. A resposta foi: Deus tudo prevê e tudo provê. Pois é, Braz, e nesse provimento
essa previsão natural. O provimento vai exatamente fazer com que nós sejamos estimulados a mudarmos as nossas atitudes, mudarmos os nossos comportamentos para encontrarmos essas soluções. Então, como eu tinha falado para vocês, não é simplesmente Deus chegar e falar assim, a partir de hoje a população vai ficar estagnada. Não, a partir de agora, nós seremos chamados a refletir sobre essas questões para trabalharmos os recursos do nosso planeta, a vida da nossa população. Ou seja, se nós somos os problemas, nós também seremos chamados para encontrar a causa, a encontrar a solução. A Angelina colocou, né, no Nordeste há pessoas, né, com vários filhos, né, encontramos casais com 10 ou mais filhos, e que com uma qualidade de vida muito baixa, né, Angelina? Então, por isso que nós pensamos sempre a esse respeito sobre o esclarecimento, sobre o acolhimento, a atenção a essas comunidades, a essas regiões, para terem ali uma qualidade de vida melhor. E por que tem tantos filhos assim? Aí nós já entramos na questão do instinto, como por exemplo, né, na primeira questão que nós estudamos aqui, que Kardec apresentou, que foi na questão 686, a reprodução dos seres vivos é uma lei natural? É evidente. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Ou seja, você junta um homem e uma mulher, junta o espermatozoide com o óvulo, pronto, fecundação. E numa sociedade onde muitas vezes você acaba sendo impulsionado por esse instinto, né, do sexo, a busca, né, pela satisfação desse desejo primitivo, a consequência é uma gravidez. Hoje nós temos a nossa juventude também, de uma forma muito precoce e não planejada, também se reproduzindo. Mas de imediato, né, aprenderam com, vamos dizer assim, com o susto inicial, aprenderam e já começam a tomar providências para evitar que isso aconteça. Então nós temos ali 1 filho, 2 filhos no máximo. O esclarecimento a respeito das condições socioeconômicas, quando nós falamos, né, sobre a educação, sobre a saúde, a qualidade de vida das crianças, então os casais rapidamente evitam ter mais filhos porque sabem das dificuldades que é você sustentar vários filhos. Não é igual no passado. Hoje já é muito mais difícil. Hoje os pais, por exemplo, querem que os filhos tenham plano de saúde, porque o serviço de saúde não é suficiente. Os filhos tenham boa escola, porque as escolas públicas não são suficientes. Mas me recordo, na época de criança, essa história de plano de saúde não existia. E quando começou a existir, era coisa para famílias ricas. Porque para famílias até de classe média, não tinha preocupação com essa questão de saúde, porque publicamente nós tínhamos os atendimentos necessários. Enfim, o tempo vai mudando, a nossa sociedade precisa se adaptar. Nessa adaptação, primeiro ela começa errando, porque não consegue ainda entender o contexto novo que surgiu. Depois que ela começa errando e ela vai sofrendo as consequências, ela vai se ajustando para encontrar a solução. E aí então quando fala que Deus tudo provê, provê o homem de inteligência, provê o homem, né, de uma capacidade de transformação. O esclarecimento que vai chegando para todos nós, a conscientização, os valores que vão se desenvolvendo. Esse é o provimento que nós temos de Deus, para que nós mesmos encontremos a solução. Continuando aqui para nós, rapidinho então. Temos aqui, como eu falei para vocês, muitas teorias vão surgindo, né? Então nós tivemos na Folha de São Paulo, no dia 25 de março, recente, né? Coisa de 20 dias mais ou menos, uma reportagem. Redução da população do planeta começará na metade deste século, diz livro. Urbanização. Então, urbanização. Ou seja, né, começa com saneamento básico, que é o principal, onde você tem ali água limpa, esgoto, o tratamento de lixo, despoluição, organização das cidades. Então, urbanização. Escolarização de mulheres, segundo esses teóricos aqui, né? E acesso à tecnologia devem afetar a demografia. E quando ele fala aqui sobre a escolarização das mulheres, né, porque os homens, naturalmente, também necessitam desse esclarecimento, mas uma mulher mais esclarecida, ela é capaz de organizar-se e de também viver de uma forma equilibrada junto com o seu corpo.
para evitar, por exemplo, que uma gravidez aconteça de um modo acidental, porque ela começa a se prevenir. Mas vamos lá então para o artigo aqui para a gente poder conhecer. Reinaldo José Lopes é o articulista. Ele escreveu esse artigo de São Carlos, aqui do interior de São Paulo. Esse artigo é da Folha de São Paulo. Nos últimos 100 anos, a população da Terra praticamente quadruplicou, indo de cerca de 2 bilhões nos anos de 1920 aos quase 8 bilhões hoje. Cientistas e políticos do mundo todo temem que essa tendência continue pelo menos até o fim do século, com efeitos potencialmente catastróficos para o ambiente, a segurança alimentar e a paz mundial. Um novo livro afirma, porém, que estamos com medo da ameaça errada. Segundo a obra, em breve o planeta vai começar a se esvaziar de gente. Essa é a premissa do Empty Planet, Planeta Vazio, escrita por uma dupla de canadenses, o cientista político Darrell Bricker, executivo-chefe da Ipsos, empresa de pesquisas de opinião, e o jornalista John Ibbitson, repórter especial do diário Globe and Mail. Eles argumentam que as projeções de crescimento populacional da ONU, que indicam um pico populacional global de 11 bilhões de pessoas no fim do século XXI, antes que o número de terráqueos finalmente comece a declinar, não estão levando em conta a velocidade das transformações demográficas no mundo de hoje. Aqui nesse artigo fala sobre 11 bilhões no final do século XXI, o anterior falava de 10 bilhões. Então, de 10 a 11 bilhões de habitantes. Baseando-se em modelos matemáticos de especialistas e em suas análises das tendências atuais, os autores da obra destacam que as Nações Unidas estão subestimando duas grandes forças. Olha aí, Braz, o provimento que a gente estava falando, né? Duas grandes forças que vai fazer com que o nosso planeta comece a ter uma redução populacional, segundo a visão deles. Uma delas é o avanço da educação, especialmente o acesso a ela entre um número cada vez maior de mulheres dos países em desenvolvimento. Porque são nesses países em desenvolvimento que nós encontramos um crescimento populacional muito grande ainda, descontrolado. O caso, por exemplo, que eu falei para vocês, né, América Latina, África e também alguns países da Ásia. Então, quer dizer, são aquelas famílias que nós colocamos, né, de 8, 10 filhos. Então, essa tecnologia que vai esclarecendo essa nova geração, vai fazendo com que elas tenham esse conhecimento a respeito dessas questões. O acesso à tecnologia que vai também se ampliando em cada vez mais nesses cantos, cada vez mais distantes, com cada vez mais intensidade. Então você tem um entendimento sobre gravidez, sobre doenças, sobre os cuidados que precisa ter com família, planejamento familiar, métodos contraceptivos. Então as mulheres tendo essa consciência já é um ponto importante. Quando então nós tivermos o esclarecimento de toda a população, aí então tudo vai se transformar. Então o primeiro ponto que ele coloca, o avanço da educação. Cada vez maior, principalmente entre as mulheres de países em desenvolvimento. A outra, é a presença cada vez mais maciça da tecnologia da informação, com smartphones baratos na vanguarda, mesmo nos lugares mais miseráveis da Terra. Quem leva esses fatores mais sofisticados em consideração, afirmam os autores, acaba por concluir que é mais provável que alcancemos um pico de 9 bilhões de pessoas no mundo entre 2040 e 2060. Dali em diante, a coisa prosseguirá ladeira abaixo, de modo que terminaremos o século XXI mais ou menos com a mesma quantidade de gente que existe por aí neste ano de 2019. A conclusão dos dois autores parece, de fato, uma consequência lógica das fases de transição demográfica que têm se repetido com bastante regularidade mundo afora, desde o começo do século XIX, seguindo, é claro, ritmos diversos em cada país. Também concordo, Brás, também acho muito lógica esse raciocínio que eles apresentam. Isso levando em consideração também, né, que conforme o tempo vai passando,
Os países mais desenvolvidos começam também a fazer trabalhos sociais nesses países ainda carentes. Então, novos institutos vão sendo criados, recursos vão sendo disponibilizados, auxílio para o desenvolvimento de infraestrutura. Então, isso vai fazendo com que esses lugares, né, essas localidades no planeta, que são tão carentes desses recursos, comecem a se desenvolver, naturalmente também chega para eles essa questão do esclarecimento. Traz para nós aqui alguns gráficos, né, falando sobre essa população, muito interessante, né? Mostra, por exemplo, só para vocês verem, aqui no ano de 1800, nós tínhamos, deixa eu ver aqui, 1,27, ou seja, 1.270.000 pessoas no início do século XIX. Em 1927, já estávamos ali por volta de 3 bilhões e 300. Agora, deixa eu ver aqui, peraí, que são os anos, bilhões de pessoas. E aqui nessa projeção que ele está colocando para nós, em 2088, deixa eu ver, não, aqui são outras informações. Fala sobre nascimentos e mortes, gráficos e gráficos e gráficos. Continua aqui assim. Como explicam os autores, tudo começa com a situação mais comum em nações pré-industrializadas. Há muita gente nascendo e muita gente morrendo, o que faz com que o crescimento populacional não ocorra e que seja muito lento. A primeira mudança nesse cenário de estado de natureza, olha que interessante, estado de natureza se referindo à lei natural. Ou seja, o que é o estado de natureza? Muita gente nascendo e muita gente morrendo. A primeira mudança nesse cenário de estado de natureza vem com a introdução de noções modernas de higiene. Bom dia, Regina. Então, olha só o que vai acontecer nessas alterações. Noções modernas de higiene, nutrição e medicina, o que leva a mortalidade a cair vertiginosamente, mas não chega a fazer cócegas na natalidade. Como esse processo costuma ser acompanhado por crescimento econômico gerado em ambientes urbanos, entretanto, o passo lógico seguinte é a diminuição gradual do número de filhos. As pessoas começam a ter mais trabalho, começam a ter mais esclarecimento, começam a ter melhor controle, né, no planejamento familiar. Então, o passo lógico seguinte é a diminuição gradual do número de filhos que deixam de ter o mesmo valor econômico quando uma família numerosa ajudava a trabalhar a terra da família. Então, conforme as pessoas vão saindo do campo, onde o importante era você ter muitos filhos, porque os filhos ajudavam na agricultura familiar, e você começa a trabalhar na cidade, a tendência natural é uma redução no número de filhos. Finalmente, o que demógrafos enxergam em todos os países e em todas as épocas é que a vinda para a cidade abre oportunidades educacionais e de emprego para as mulheres, principalmente. Esses demógrafos, como também esses próprios autores desse artigo, eles focam principalmente a atenção nas mulheres. As mulheres mais educadas, academicamente, mais esclarecidas a respeito da saúde, da saúde para si mesmas, faz com que haja uma mudança natural na reprodução. Ou seja, né, começa de fato a colocar uma responsabilidade sobre as mulheres nessa questão, né, da saúde própria, da sua saúde, tanto psíquica como corporal e como também social. Continua aqui para nós, né, de novo. Os membros do sexo feminino com acesso à educação quase invariavelmente escolhem gerar menos filhos. Esse processo se desenrolou ao longo dos séculos XIX e XX nos países desenvolvidos, mas também tem se dado com cronogramas variados, mesmo em nações remediadas e pobres. O exemplo brasileiro é emblemático. De 6 filhos por mulher na década de 60, o país despencou para 1,7 por mulher nos tempos de hoje.
Década de 1960, 6 por filho. 6 filhos por mulher. Agora, 1,7. A média está abaixo do número mágico, que faz a população ficar estável no longo prazo, que é de 2,1 filhos por mulher. Matematicamente, só seriam 2 necessários. Praticamente todos os países desenvolvidos já estão abaixo do nível necessário para repor a população no longo prazo. E vários países em desenvolvimento, a exemplo nosso, estão indo na mesma toada. Que eu tinha falado para vocês, né, que em países desenvolvidos, eles estão preocupados com as gerações que vão sucedê-los. Porque conforme, por exemplo, os trabalhadores, os profissionais que sustentam as grandes empresas, né, que trabalham nessas grandes empresas, que sustentam a economia do país, conforme você vai perdendo trabalhadores, as empresas param de produzir. Consequentemente, o país perde recurso. Então, olha a preocupação dele. Tenham filhos, pelo amor de Deus. E como apontam os autores, tais forças, como a urbanização, a educação feminina e acesso à tecnologia, estão agindo até mesmo nas favelas da Índia e do Quênia. A Índia, né, país mais populoso do planeta, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E o Quênia, da mesma forma, também um país significativo. E os autores então descrevem a cena curiosa de telas de smartphones ascendendo dentro dos saris das mulheres indianas que entrevistaram em sua pesquisa, ou um aplicativo queniano usado para calcular o valor em dinheiro das cabeças de gado tradicionalmente oferecidas por um noivo à família da noiva como presente nupcial. Então, no Quênia, nós encontramos ainda aquela questão do dote, né? Em que você oferece ali uma vaca, ou 2 vacas, ou 3 vacas para poder casar com a moça. Apesar de misturarem o tradicional e o moderno, as mulheres em idade reprodutiva dos 2 lugares, Índia e Quênia, se espelham cada vez mais no modelo de família que inclui apenas 2 ou 3 filhos. Isso porque, né, o que ele coloca para nós é interessante, o que a tecnologia pode trazer de influência? Uma jovem, por exemplo, na Índia, que tem um smartphone e ela tem acesso às informações que correm pelo mundo, a programas de televisão, a jornalísticos e tudo mais, ela acaba encontrando ali famílias pequenas. E ela pensa, mas espera aí, eu também quero ter uma família pequena porque eu quero ter mais liberdade, eu quero estudar, eu quero me desenvolver, mesmo que seja para ela apenas um sonho. Porque o ambiente que ela vive não ofereça os recursos de que ela precisa. Mas esse sonho para ela já é uma modificação de mentalidade. Se ela dispõe desse recurso, então, esse sonho se transforma para ela realidade. E é então aquela família numerosa que acontecia principalmente numa sociedade patriarcal, vamos lembrar disso. Aquelas sociedades patriarcais machistas em que o homem se serve da mulher e a mulher não pode se recusar, a consequência é o quê? Filhos atrás de filhos. A mulher mais esclarecida, mesmo que ela não consiga ainda se libertar desse jugo do domínio dos cônjuges, dessa sociedade machista, ela consegue se prevenir. Olha que mudança significativa nesse processo de reprodução. Já que ela não pode negar a atenção ao marido dentro no que diz respeito ao sexo, ela pode se prevenir. E numa sociedade em que a mulher começa a conquistar seu espaço, aí então acabou a festa. Aí então ela cede a esse impulso se ela quiser. E ela tem essa capacidade de fazer o planejamento dela para a vida dela futura. O que ela quer fazer da vida dela, onde ela quer trabalhar, onde ela quer morar, com quem ela quer viver. Tudo isso parte do quê? Do esclarecimento, da mudança da mentalidade de uma sociedade. Terminando aqui, então, diz assim para nós, se esse cenário continuar se espalhando pelo planeta, países que já alcançaram um nível inferior ao reabastecimento populacional, precisando cada vez mais da chegada de imigrantes para manter a sua economia funcionando. Eis um argumento pragmático e não apenas humanitário em favor de fronteiras mais abertas no mundo todo. Ou seja, né, naqueles países em que a população vem diminuindo, chama a gente para trabalhar lá, para poder fazer com que esses trabalhadores imigrantes substituam a mão de obra, tanto braçal como intelectual, nesses outros países.
E aí então essas fronteiras começam a se abrir para poder acolher esses novos trabalhadores, dando a eles espaços para ocuparem essas vagas que ficam então abertas. E para finalizarmos, pessoal, o nosso estudo de hoje, nós tínhamos no passado, na época de Kardec, como eu comentei com vocês, era a época do iluminismo, era a época do positivismo, né? O positivismo ele era muito prático. Então ele dizia assim, olha, para fazer tal coisa nós temos que pensar na consequência, não imaginar, rezar para que Deus provenha as nossas necessidades. Era tudo matemático, tudo preto no branco. E naquela época, naquele período pós-iluminista, tão racional como era o período ali de Kardec naquela época, nós tínhamos um cidadão chamado Thomas Robert Malthus. E ele apresentou uma teoria que foi chamada de malthusianismo, que ele falava exatamente sobre essa questão do crescimento populacional. E ele dizia assim, e Kardec certamente foi influenciado também por essa informação, já que Kardec era um homem muito bem informado sobre tudo o que acontecia na sua época, essa questão do crescimento populacional não era algo que tinha passado despercebido. Então, eu vou ler para vocês aqui um texto resumido, aqui do site suapesquisa.com. Malthusianismo. O malthusianismo é uma teoria demográfica criada pelo economista inglês Thomas Robert Malthus no final do século XVIII. De acordo com essa teoria, a população mundial cresce em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos é uma progressão aritmética, ou seja, enquanto que nós vamos aumentando gradativamente a produção de alimento, a quantidade de pessoas que nascem é muito maior do que essa produção de alimentos. Essa teoria foi definida por Malthus no livro Ensaios sobre o Princípio da População. Ele foi publicado em 1798, ali 6 anos antes do nascimento de Kardec. Thomas Malthus procurou alertar, com sua teoria, sobre os problemas gerados pelo elevado crescimento demográfico mundial. De acordo com sua teoria, seria necessário o controle de natalidade para que não ocorresse, num futuro breve, falta de alimentos e o aumento considerável da fome e da miséria no mundo. De acordo com Malthus, o celibato, casamento tardio e o controle de natalidade em países pobres seriam as principais formas de combater o crescimento populacional desordenado. Então, nós temos ali, né, o celibato, ou seja, sem relações sexuais, o casamento tardio, pessoas mais velhas tendem a ter menos filhos, e o controle de natalidade. E aí, então, nas questões mais radicais, a medicina não era tão desenvolvida naquela época, mas como no presente eu falei para vocês, muitos teóricos apresentavam essa ideia, né, de controle de natalidade através da laqueadura, em mulheres, por exemplo, que fossem atendidas em hospitais públicos. Ou seja, mulheres vindas de famílias pobres automaticamente seriam, então, entre aspas, castradas assim que tivessem um segundo filho. Como eu falei para vocês, essa teoria foi obviamente descartada, porque constitucionalmente e moralmente também isso não faz nenhum sentido. E continua aqui para nós. Malthus criou um modelo matemático conhecido como Lei de Malthus, que tinha como objetivo calcular o crescimento demográfico no curto prazo de 10 a 20 anos. De acordo com ele, esse modelo seria muito importante para os países poderem fazer previsões de curto prazo sobre o crescimento populacional, podendo tomar medidas para evitar problemas de ordem demográfica. A teoria malthusiana recebeu várias críticas de economistas, sociólogos e geógrafos nos anos seguintes à sua publicação. Esses críticos consideravam essa teoria muito pessimista e desumana. Pessimista, pois ela apontava para um cenário social mundial negativo, caso não fossem tomadas as medidas de controle de natalidade. Desumana, pois defendia a redução da natalidade, principalmente entre os mais pobres. Então, esse aqui é um resumão, né? Ele era pastor da Igreja Anglicana e professor de História e Economia Política, lá na Inglaterra. Então, assim, a gente vê que desde aquela época havia essa preocupação. Então, esse pessimismo dele dizia que a população ela cresceria até um determinado limite. Mas quando atingisse esse limite, nós começaríamos então a brigar por alimentos. E aí então nós dependeríamos das epidemias,
dependeríamos das catástrofes naturais, que seriam ali os limitadores para chegarmos nesse padrão. Então nós vemos assim, tanto Malthus na sua época, Amar pelos dois, bom dia. Então, tanto Malthus na sua época, como também aqui esses teóricos da atualidade, que falam, né, a ONU fazendo uma projeção de 11 bilhões. Esses teóricos dizendo que nós teremos uma redução natural conforme a educação vá se espalhando pelo nosso planeta. E nós vemos isso, né, com essa ideia de uma nova geração surgindo, espíritos mais esclarecidos vindo para esse mundo de regeneração, nós vemos uma consequência natural que é exatamente essa redução ou essa estabilização da nossa população mundial. Então, pessoal, nós estudamos aqui essas duas questões que falam sobre a população do nosso globo, da lei de reprodução. Como eu falei para vocês, seria ali um bate-papo muito técnico, né, muito informativo sobre teorias, sobre a realidade que nós vivemos, né? Mas acho que deu para a gente ter uma ideia, né? Deu para a gente formar algumas ideias a respeito do que nos espera nessas décadas pela frente. Todas as medidas que nós precisamos tomar para a administração dos nossos recursos naturais, todas as medidas que nós precisamos tomar para fazer com que haja uma igualdade maior na distribuição desses recursos pela população mundial. A questão do desenvolvimento intelectual e moral da nossa sociedade também é um dos objetivos, né, que exigirão esforços, né, profundos nossos como sociedade. E tudo isso parte, a gente não pode esquecer, sempre do processo de transformação espiritual. Então, quando nós falamos, ao estudarmos essas teorias, a partir daquilo que a doutrina espírita apresenta para nós, nós não vemos apenas a questão material. Nós vemos também a questão espiritual. Considerando, porém, que quando nós falamos sobre esses 2 bilhões de habitantes que havia no início do século XIX, eram 2 bilhões de encarnados. Hoje nós temos praticamente 7,5 bilhões de encarnados. Então nós estamos falando de processos reencarnatórios, de espíritos que vão se desenvolvendo, desafios novos que vão surgindo para nós. Então aquilo que nós vemos materialmente reflete também naquilo que nós estudamos sobre as questões espirituais de nós, né, que chegamos na condição de humanos. Então ali os próximos passos agora dependem de nós. Nós tomarmos as nossas decisões, nós reformarmos as nossas instituições, nós encontrarmos as soluções necessárias para administrarmos tudo aquilo, né, que diz respeito aqui ao nosso mundo. São questões importantes e que vão exigir de nós esforços intelectuais e morais para lidarmos com essas situações. Bom, no próximo item que nós vamos estudar então, fechando aqui o nosso estudo de hoje, vamos para sucessão e aperfeiçoamento das raças. Também é um tema bastante interessante de ser estudado, um tema sensível, porque demanda aqui um cuidado muito grande, né, para tratarmos sobre evolução de raças, né, porque dependendo da forma como esse tema é abordado, nós podemos colocar que as raças superiores continuarão e as raças inferiores vão então perecer. E a pergunta é, quem são os inferiores? Aí nós vamos entrar num debate extremamente complicado e improdutivo, e não é esse o nosso propósito, mas nós teremos que observar sempre que conforme, né, as comunidades, as próprias civilizações vão se transformando com o passar do tempo, nós vemos que são transformações que na verdade não é uma raça substituindo a outra, mas as próprias raças, os próprios grupos que vão se transformando. Então nós falaremos sobre isso no nosso próximo encontro, na quinta-feira então. Então, mais uma vez, sucessão e aperfeiçoamento das raças também é uma questão que vai tratar de uma forma um tanto técnica essa parte da evolução. Como nós vemos, né, hoje no Brasil, o que nós temos de mais contato quando se fala sobre a evolução de raças é a nossa relação com os indígenas, que no passado eram tantos e que no presente teve uma redução significativa. Mas nós pensamos assim, não na raça que foi diminuindo, mas a pergunta é, o que aconteceu com aqueles espíritos que